Abraão já havia vivido uma longa jornada de fé, marcada por uma série de promessas e desafios que Deus havia colocado em seu caminho. Deus havia chamado Abraão para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e partir em direção a uma terra que ele mostraria, a terra de Canaã. Abraão obedeceu sem saber para onde iria, confiando apenas nas promessas de Deus. Ao longo dos anos, Abraão enfrentou muitos desafios, fome, conflitos familiares e até mesmo guerras, mas sempre se manteve fiel ao chamado de Deus. O momento mais significativo na vida de Abraão foi o nascimento de seu filho Isaque, o filho da promessa. Deus havia prometido que, por meio de Isaque, Abraão se tornaria o pai de uma grande nação, e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Sara, sua esposa, era estéril e ambos já estavam em idade avançada quando Isaque nasceu. Esse milagre era a prova da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parecia impossível. Então, quando tudo parecia estar em paz, Deus fez um pedido que abalou o coração de Abraão. A história do sacrifício de Isaque começa com Deus chamando Abraão. As Escrituras dizem, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, Gênesis 22,1. O uso da palavra prova indica que este evento não era uma punição ou um castigo, mas um teste profundo da fé e da obediência de Abraão. Deus chamou Abraão, e ele prontamente respondeu, aqui estou. Isso mostra a disposição de Abraão em ouvir e obedecer a Deus. Então, Deus fez um pedido absolutamente chocante e incompreensível: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi, Gênesis 22,2. Este pedido deve ter causado uma profunda dor em Abraão. Deus não apenas pediu a vida de seu único filho, mas esse era o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus havia garantido que Abraão teria descendentes incontáveis. Como isso seria possível se Isaque morresse? No entanto, Abraão não questionou a ordem de Deus. Ele havia aprendido, ao longo de sua vida, a confiar completamente no Senhor, mesmo quando não entendia seus caminhos. Abraão não hesitou. No dia seguinte, bem cedo, ele se levantou, preparou seu jumento e chamou 2 servos para acompanhá-lo. Ele também cortou a lenha que seria usada para o holocausto, mostrando sua preparação cuidadosa para o que estava por vir. Além dos servos, Abraão levou consigo seu filho Isaque, que a essa altura já era um jovem. Eles partiram em direção à terra de Moriá, uma região montanhosa que ficava a 3 dias de viagem de onde eles estavam. Durante essa longa caminhada, é difícil imaginar o que passava pela mente de Abraão. Cada passo que ele dava o aproximava do momento em que teria que realizar o ato mais doloroso de sua vida. Mesmo assim, ele continuava em frente, guiado por sua confiança em Deus. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho, se fosse necessário, como mencionado em Hebreus 11,19, onde o autor escreve que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Após 3 dias de viagem, Abraão avistou o lugar que Deus havia indicado, o Monte Moriá. Quando chegaram perto, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos, e depois voltaremos a vocês. Gênesis 22:5. Esse detalhe é importante, pois mostra que Abraão acreditava que ele e Isaque retornariam, mesmo que ele estivesse prestes a sacrificar seu filho. Isso reflete sua fé inabalável de que Deus, de alguma forma, cumpriria suas promessas. Abraão, então, pegou a lenha que havia trazido e colocou sobre os ombros de Isaque. Ele mesmo carregou o fogo, provavelmente uma tocha acesa, e a faca. Os dois subiram juntos o monte, lado a lado. Essa caminhada silenciosa deve ter sido cheia de emoção para Abraão, que sabia o que estava prestes a acontecer. Durante a subida, Isaque, que até então não sabia o que estava por acontecer, fez uma pergunta que certamente tocou profundamente o coração de Abraão. Ele disse: "E meu pai? Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?"
Essa pergunta deve ter sido um momento de dor intensa para Abraão, pois ele sabia que Isaque era o cordeiro que estava prestes a ser sacrificado. No entanto, em um ato de fé e confiança no plano de Deus, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Gênesis 22,8. Essas palavras, além de acalmar a curiosidade de Isaque, também contêm um profundo significado profético, apontando para o futuro sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ao chegarem ao local designado por Deus, Abraão começou a construir o altar. Ele arrumou as pedras, colocou a lenha sobre o altar e, em um momento doloroso, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre a lenha. Embora as Escrituras não mencionem a reação de Isaque nesse momento, é notável que ele não tenha resistido. Isso sugere que ele confiava plenamente em seu pai, assim como Abraão confiava em Deus. Com Isaque deitado sobre o altar, Abraão pegou a faca. O silêncio daquele momento deve ter sido esmagador. Cada batida do coração de Abraão provavelmente ecoava em sua mente, e o peso da decisão estava sobre ele. Ele estava prestes a sacrificar o que tinha de mais precioso, por obediência a Deus. No exato momento em que Abraão ergueu a faca para sacrificar seu filho, uma voz vinda do céu o interrompeu. Era o anjo do Senhor, que o chamou 2 vezes: Abraão! Abraão! E Abraão respondeu: Aqui estou. Gênesis 22,11. O anjo disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22,12. Esse momento foi o clímax do teste de fé de Abraão. Ele havia provado que estava disposto a entregar a Deus tudo, até mesmo o filho da promessa. Logo em seguida, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado um substituto para Isaque, exatamente como Abraão havia dito anteriormente: Deus proverá o cordeiro. Abraão soltou seu filho e, em vez de Isaque, sacrificou o carneiro no altar como oferta a Deus. Abraão então chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse nome não apenas comemorava o fato de que Deus havia providenciado um substituto, mas também se tornou um lembrete eterno de que Deus sempre cuida de seus servos e provê em tempos de necessidade. Depois do sacrifício, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, reafirmando as promessas que Deus havia feito a ele: Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essas promessas indicavam que Deus estava ainda mais comprometido com Abraão por causa de sua obediência. Ele não apenas teria uma descendência numerosa, mas também uma descendência vitoriosa e abençoada. E, mais importante, todas as nações da terra seriam abençoadas através de sua descendência, uma clara referência ao futuro Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão. Abraão e Isaque desceram do monte juntos e voltaram para seus servos. Eles retornaram para Berseba, onde Abraão continuou vivendo, agora com uma fé ainda mais profunda e uma compreensão maior do caráter de Deus. A história do sacrifício de Isaque tem um significado profundo. Ela é um dos exemplos mais fortes de fé incondicional em toda a Bíblia. Abraão estava disposto a sacrificar aquilo que mais amava, seu filho, porque confiava que Deus tinha um propósito maior, mesmo que ele não entendesse naquele momento. Teologicamente, o sacrifício de Isaque é uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Isaque foi levado para ser sacrificado, Jesus também foi levado para o sacrifício, mas, ao contrário de Isaque, que foi poupado, Jesus morreu na cruz como Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Em suma, a história do sacrifício de Isaque é uma poderosa lição de fé, obediência e confiança em Deus. Ela nos ensina que Deus sempre provê, mesmo nos momentos de maior provação, e que, quando confiamos nele, ele nos abençoa além de nossa compreensão. Agora vamos à oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
venho diante de ti hoje com humildade e reverência, reconhecendo a tua grandeza e o teu poder. És o Deus de Abraão, o Deus que cumpre promessas, que é fiel em todas as gerações e cuida dos seus filhos com amor e misericórdia. Pai Celestial, ao refletir sobre a história de Abraão e o sacrifício de Isaque, sou lembrado da profundidade da fé e da obediência que Abraão demonstrou. Mesmo quando tudo parecia impossível, quando ele não podia compreender os teus caminhos, Abraão confiou em ti de todo o coração. Ele não se apegou ao que tinha de mais precioso, mas colocou tudo nas tuas mãos, crendo que tu és o Deus que provê, o Deus que tem poder sobre a vida e a morte. Ó Deus, que eu possa ter uma fé como a de Abraão. Ajuda-me a confiar em ti de maneira inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da minha vida. Dá-me a coragem de seguir teus caminhos e de obedecer à tua voz, mesmo quando não consigo entender o que estás fazendo. Que eu não dependa da minha própria compreensão, mas que eu possa descansar na certeza de que os teus planos são sempre perfeitos. Senhor, sei que, assim como chamaste Abraão para uma jornada de fé, tu também me chamas a caminhar contigo. Ensina-me a deixar para trás tudo aquilo que me prende, tudo o que me impede de te seguir plenamente. Que eu possa, como Abraão, responder com prontidão e obediência ao teu chamado. Quando estiver diante de desafios e provações, que eu me lembre da tua fidelidade em todas as gerações e da tua promessa de nunca me abandonar. Ó Pai, quando Abraão subiu o monte Moriá com Isaque, ele confiava que tu providenciarias um caminho. E, no momento certo, tu enviaste o carneiro como substituto, mostrando que és o Deus que provê. Senhor, tu conheces cada uma das minhas necessidades, cada desafio que eu enfrento. Peço-te, Senhor, que, assim como fizeste com Abraão, tu também proves para mim nos momentos de escassez, dificuldade e dor. Confio que tu és o meu Jeová Jiré, o Deus que provê em todas as áreas da minha vida. Senhor, assim como Abraão não reteve seu filho único, Isaque, mas entregou a ti em obediência, eu também quero entregar tudo que tenho e sou nas tuas mãos. Ajuda-me a não me apegar às coisas deste mundo, mas a confiar completamente em ti. Que eu esteja disposto a sacrificar meus próprios desejos e planos, confiando que o teu caminho é melhor e que tu tens um propósito maior para a minha vida. Pai, a história de Abraão também aponta para o sacrifício de teu filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te agradeço, Senhor, por este sacrifício perfeito, que nos trouxe a redenção e a vida eterna. Assim como Abraão confiou em ti, eu também coloco minha fé em Jesus, crendo que ele é o cumprimento de todas as promessas, o sacrifício perfeito que nos reconcilia contigo. Deus amado, que o exemplo de Abraão fortaleça a minha fé, inspire-me em obediência e me lembre sempre de que tu és digno de toda confiança. Que, assim como Abraão, eu possa viver uma vida de fé, pronta a seguir tua direção e a confiar no teu cuidado. Que eu possa, um dia, ver o cumprimento de todas as tuas promessas, assim como Abraão viu o cumprimento das suas. Abençoa-me, Senhor, com uma fé que não vacila, com um coração totalmente entregue a ti. Fortalece-me nos momentos de fraqueza e capacita-me a seguir firme nos teus caminhos, mesmo quando não vejo o caminho à frente. Eu confio em ti, Pai, e entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, teu Filho amado, eu oro e te agradeço. Amém.